Prezados irmãos e irmãs, eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estudaremos a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O texto áureo está em Jó, capítulo 11, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. O foco de nossa reflexão é que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Nós mostraremos que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Mas Zofar está enganado. Além disso, a conversão defendida por ele era de natureza legalista. E para completar, a sua teologia limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Os textos sobre os quais está fundamentada a aula de hoje são Jó, capítulo 11, versos 1 a 10, e Jó, capítulo 20, também versos 1 a 10. Leia esses textos com atenção e prossiga na compreensão da vontade de Deus, ok? Estamos de volta para mais uma aula sobre o livro de Jó. O nosso foco recai sobre o discurso do terceiro amigo de Jó, Zofar. Dos três, ele parece ser o mais impiedoso. Certo estudioso diz que os seus discursos são avinagrados, ou seja, a teologia de Zofar é azeda e amarga. O texto bíblico deixa claro, Zofar não poupa palavras durante críticas ácidas ao abatido Jó. Ele encontra um amigo que sofre e, ao invés de consolar, começa a emitir julgamentos infundados. A tese que esse amigo defende é a de que o justo não passa por tribulação. Você já ouviu algo assim? O justo não passa por tribulação. Será que isso é verdade? Essa teologia ainda está muito presente em nosso país. A ideia de que o sofrimento, as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para o cristão não é uma ideia nova. Mas as Escrituras ensinam de forma muito clara que estar em Cristo não significa ausência de problemas e provações. A diferença está na forma com que as enfrentamos. Nós passamos por problemas e provações, mas temos a firme convicção de que Cristo está presente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Nesse encontro, queremos deixar claro, basicamente, que o justo também passa por tribulações nessa vida. Vejamos, Zofar é o mais jovem e, por isso, o último a falar. Ele parece incomodado porque acredita que os amigos que falaram antes dele não tiveram habilidade suficiente para argumentar com Jó. Zofar acredita que Jó tenha calado seus amigos com a sua lábia, com seus argumentos. Mas ele não se convenceu nem um pouco com toda a argumentação de Jó. Era hora de falar. Zofar vai insistir na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que já vimos nos pensamentos de Elifaz e Bildade. Enquanto seus outros dois amigos proferiram 3 discursos, Zofar profere apenas 2. Eles aparecem em Jó, capítulo 11 e capítulo 20. A teologia de Zofar é encontrada nesses discursos. Esse terceiro amigo, mais duro e mais impiedoso, acusa o patriarca de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. No capítulo 11, encontramos Zofar tentando lembrar ao patriarca que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Então, em primeiro lugar, Deus é grande e sábio. E isso está correto, Deus é mesmo. Em Jó, capítulo 11, versículo de número 6, Zofar diz ao patriarca:
e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice e em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. O que está nas entrelinhas dessa afirmação de Zofar é a sua convicção de que o sofrimento de Jó veio, de fato, em razão de um pecado cometido. Zofar está convicto de que Jó sofre por causa de seu próprio pecado. Quando leva o princípio da retribuição à sua conclusão lógica, Zofar insiste que o sofrimento procede necessariamente do pecado, ou seja, só quem peca passa por sofrimentos. Ele parece mesmo muito confiante em seu raciocínio. Ele se coloca como alguém que fala em nome de Deus. E é curioso lembrar que muitas vezes nós também emitimos opiniões a respeito do que se passa, como se falássemos em nome do próprio Deus. A reflexão de Zofar é esta: Jó está sofrendo? Então ele está em pecado. Ele louva a sabedoria ilimitada de Deus, o que implica na loucura de Jó. Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. E pelo fato de estar convicto de que Jó pecou, Zofar acredita que os bons jamais passam por tribulação. Se alguém deve algo, tem que pagar, mas o justo não passa por tribulação. É dessa forma ácida e amarga que o terceiro amigo de Jó o trata. Ele não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, como afirma o capítulo 11, versículo 12. Ele compara Jó a um jumento que não tem entendimento ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Podemos resumir o pensamento de Zofar, neste capítulo 11, da seguinte maneira: Zofar se refere à incompreensibilidade de Deus. No versículo de número 7, ele pergunta: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Este homem descreve as profundezas divinas utilizando metáforas espaciais que medem com passos a incompreensibilidade divina simultaneamente em todos os pontos cardeais: na altura, na profundidade, na largura, na extensão ou no céu, no Sheol, na terra e no mar. Mais adiante, o patriarca irá usar metáforas semelhantes, mas dessa vez para lamentar a ausência divina. Você pode conferir isso em Jó, capítulo 23, versos 8 a 9. Voltando ao capítulo 11, Zofar afirma que, assim como o ser de Deus é inescrutável, no versículo de número 10, ninguém pode opor-se à força do agir divino. Assim, no capítulo 11, vemos que Zofar, da mesma maneira que seus amigos, defende o dogma da retribuição individual, mas o seu humor é mais ácido que o de Bildade. Zofar dirige os seus sarcasmos ao debilitado Jó. Ele acredita que é Deus quem persegue a Jó. Então, de maneira resumida, Zofar se dirige a Jó e diz: você é culpado, você é ignorante, você é pecador. O amigo de Jó acusa aquele que sofre de pecado. E eu penso que isso aumenta ainda mais o sofrimento daquele que sofre. Quantas vezes nós tomamos a mesma atitude? As pessoas sofrem e nós emitimos juízo de valor sobre elas, aumentando a carga, o fardo do sofrimento. Como é triste quando as pessoas que deveriam confortar acabam criando desgraça. Como é trágico que os três amigos, inclusive Zofar, tenham se concentrado nas palavras do lamento de Jó, ao invés de demonstrarem empatia aos sentimentos que estão por trás das palavras de Jó. Há um provérbio chinês que diz: embora conversando face a face, os seus corações estão a 1000 quilômetros um do outro.
Mas as descargas de acidez não param por aí. Zofar continua. Uma vez que ele está convicto do pecado do patriarca, ele aponta para a única solução e então coloca a conversão como resposta à aflição. Primeiro passo, purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Aqui temos uma exortação à humildade e ao arrependimento. Zofar foi insensível até aqui, a ponto de ser ríspido em seu tratamento com Jó. Mas ele não entregou os pontos em relação ao seu antigo amigo como se fosse um caso perdido. Ainda existe a oportunidade de Jó se recuperar da sua terrível condição. Uma vez que Zofar está certo de que algum pecado cometido por Jó é a raiz da sua condição e que o sofrimento de Jó resulta desse pecado, a resposta é simples. Jó deveria estar aberto e humilhar-se em relação ao seu mau procedimento. Isso exige uma reparação. Inclusive no capítulo 11, versículo de número 13, Zofar fala de uma preparação apropriada do coração para colocá-lo num relacionamento correto com Deus. O conselho do amigo, estende as tuas mãos para Deus, subentende súplica em oração para remover a iniquidade da sua vida e do seu lar. Quando isso for feito, Jó estará apto a levantar o seu rosto sem mácula. Sua vida será mais radiante e alegre do que era antes. Todas as causas do medo serão removidas e, em seu lugar, haverá segurança e esperança de vida. Observe a situação. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Assim como os seus outros amigos, Zofar está certo apenas em parte. A sua teologia apresenta alguns problemas. A teologia de Zofar apresenta erros que são fruto da sua ignorância teológica. Veja, em que consiste o erro de Zofar? Se olharmos para o conjunto do livro, duas coisas sobressaem antes de mais nada. De um lado, Zofar também se engana quando pressupõe que Jó tenha pecado. De outro, porém, ele se engana e engana um pouco a Jó, quando louva a via da oração, que ele recomenda, como um caminho do sucesso rápido. Obviamente, Zofar não percebe que o caminho para Deus, que Jó deve percorrer, é o caminho que se conduz pelo vale das sombras da morte, como diz o salmista. As imagens do destino que Zofar conhece e que tira da tradição tornam-se imagens do engano e de uma falsa promessa, quando ele oculta o preço que deve ser pago a fim de, com elas, crescer. O curioso é que Zofar dá o exemplo de um conselheiro e pastor de almas que diz apenas meia verdade. Você já ouviu algo parecido? Ou melhor, você já disse algo parecido para alguém que se encontra aflito? Bem, mas a reflexão continua. É possível negociar com Deus? Zofar parece pensar que sim. Ele tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de suas dificuldades. Veja a sutileza do texto dentro do contexto geral do livro. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse, como vimos em Jó, capítulo 1, versículo de número 9. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o adversário queria. Prosseguindo a leitura do texto bíblico, veremos que diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo nos capítulos 12 a 13. Ele manifesta de vez toda a condição humana. O justo sofre. O Senhor ensinou isso durante seu ministério terreno,
no mundo tereis aflições. O Cristo dirige essas palavras ao círculo mais íntimo dos seus discípulos. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão. Jó estaria assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e, por isso, não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso lança um dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que a sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Será que existe esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem o seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, em Jó capítulo 14, versículo 14, o patriarca se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, mas que estava angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Em síntese, esse bloco de nosso estudo mostra que Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando o patriarca ao arrependimento ritualístico. Agora vamos dar um salto ao capítulo 20 para olharmos de perto mais um discurso de Zofar. Agora o amigo de Jó vai argumentar que Deus julga e castiga os pecadores. Zofar começa falando do castigo dos maus. No seu discurso, que é o segundo, em Jó capítulo 20, versos 1 a 29, Zofar faz uma incisiva defesa da lei da retribuição, do dogma do nexo causa-efeito. Não há dúvidas de que a lei de causa e efeito está embutida nas suas palavras. Segundo a teologia que defende, os ímpios são sempre punidos. Parece que em nenhuma outra parte do livro de Jó haja uma defesa tão contundente da doutrina da retribuição. Podemos dividir a argumentação de Zofar, no capítulo 20, em 4 afirmações. Primeiro, nos versículos 1 a 9, Zofar defende que os ímpios são desventurados, que a sua alegria é breve e passageira. Depois, nos versículos 10 a 14, ele afirma que tanto o ímpio quanto a sua família são castigados. No trecho de 15 a 23, que Jó perderá tudo o que adquiriu e cairá em estado de miséria e penúria. Em quarto e último lugar, Zofar diz a Jó que tanto ele como a sua família morrerão de morte violenta e dessa forma serão destruídos. Observe o pensamento de Zofar em Jó, capítulo 20, versos 4 e 5. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Zofar é contundente na defesa dessa tese, mas é bom lembrar que esse também foi o argumento dos seus dois outros amigos, Elifaz e Bildade. Na literatura sapiencial, ou seja, nos livros de sabedoria da Bíblia, a doutrina da punição dos maus é um tema muito importante. Nesse tipo de literatura, os escritores usam o contraste entre sábios e nécios, riqueza e pobreza, maus e bons, de uma forma pedagógica na educação dos jovens. Portanto, o discurso de Zofar, embora não refletisse a realidade de Jó, não precisa ser desprezado no seu todo, porque também contém certos princípios que são verdadeiros. O que precisamos compreender é que isso não se trata de uma lei como a lei da gravidade, que se aplica a 100% dos casos.
O sofrimento humano não se responde de forma simplória, aplicando-se uma única regra ou, como já dissemos, num nexo de causa e efeito. Agora, depois da grande declaração de Jó no capítulo 19, o patriarca se vê diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Agora Jó consegue alcançar um grau marcante de serenidade. Mesmo depois das conclusões azedas do discurso de Zofar, ele não reage com o mesmo tipo de tensão emocional que caracterizam seus discursos anteriores. Neste capítulo, Jó começa a pensar com mais clareza acerca das questões levantadas, em vez de gastar suas energias com explosões emocionais que descrevem o seu sofrimento e a sua frustração. No ciclo de discursos, a preocupação de Jó era com o fato de sentir que Deus havia se tornado seu inimigo. Em seguida, ele foi esmagado ao perceber que seus amigos o desertaram, a ponto de se colocarem contra ele. Mas, agora, o discurso de Zofar faz com que Jó assuma uma posição positiva em relação aos argumentos dos seus amigos. Ele contradiz esses argumentos com evidência prática. Ele constata que prosperidade e retidão não andavam invariavelmente juntas. O que também fica evidente pela observação da vida é que a maldade nem sempre é castigada. Todos nós aprendemos isso pela própria experiência de vida. Quando olhamos para a lei da retribuição aplicada somente nessa vida, constatamos que muitas pessoas injustas parecem desfrutar de uma vida próspera em saúde e em bens materiais. Por outro lado, pessoas das quais ninguém duvida de sua justiça padecem sofrimentos terríveis. Os apóstolos buscaram uma vida de obediência a Deus e exatamente por isso padeceram duras perseguições. Durante os primeiros séculos da igreja, os cristãos eram duramente perseguidos e mortos. O motivo? Uma vida consagrada a Deus e a seu reino. É por isso que, ao continuarmos nossa reflexão bíblica, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana e nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois, como ensinou Jesus no Sermão da Montanha, Deus também faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Por isso, o patriarca desabafa: ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. Jó quer ser ouvido, por isso ele pede aos seus amigos que parem para escutá-lo. Eles precisam pôr a mão sobre a boca. Há muito, numa verdadeira bateria de debates, Jó vem escutando pacientemente. Agora era a vez de eles ouvirem. Eles precisavam ficar em silêncio para ouvir a pergunta de Jó. E assim, no capítulo 21, versículo 7, vem a pergunta: por que razão vivem os ímpios e envelhecem e ainda se esforçam em poder? Se era verdade que os maus sempre experimentavam um juízo severo aqui na terra, então por que a realidade nua e crua, diante de nossos olhos, mostra que os ímpios desfrutam de longevidade? Por que eles desfrutam de prosperidade? Por que a sua fazenda cresce? Por que os seus filhos vivem em plena alegria? Por que isso é assim, se eles não querem saber de Deus? As nossas perguntas podem se multiplicar. Isso era uma coisa visível, de fácil constatação, mas os amigos de Jó, especialmente Zofar, não atentavam para isso. Quem reconhece a Deus como o fundamento de sua vida e se coloca no caminho da fé, dificilmente pode evitar essa pergunta e essa experiência. Jó a experimentou e padeceu. Ele externa suas experiências e questões sem rodeios, também lá onde elas contradizem ou parecem contradizer doutrinas piedosas. O inimigo já havia tocado o cerne da fé
quando perguntou a Deus lá no início do livro: é por nada que Jó teme a Deus? Antes de concluir, eu gostaria de fazer algumas considerações. O texto bíblico nos apresenta verdades que precisam ser apreendidas. Apresenta perguntas que fazem parte da existência de qualquer ser humano, crentes e ateus. Os bons não passam por tribulações? Só os maus sofrem? Devemos tomar cuidado para não cometer as mesmas injustiças de Zofar. Para isso, precisamos ter conosco a verdade de que a relação da soberania divina com a realidade humana nos escapa totalmente. Foge do alcance de nossa compreensão. E por isso nós precisamos olhar com mais carinho para o que se passa com o outro e, no lugar de julgá-lo precipitadamente, atentar para resolver de que forma podemos ajudá-lo. Observe que Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, acusam o patriarca de forma impiedosa. Por outro lado, Jó, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e da desesperança. Mas, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Muitas vezes, nós podemos ser juízes severos, supondo que sabemos a razão da dificuldade pelas quais outros passam. Além disso, podemos pintar quadros sombrios do caráter daqueles que sofrem, ou mesmo daqueles que possuem uma vida tranquila e próspera. Não podemos ceder à tentação de julgar os outros de acordo com a justiça dos homens. Não é correto afirmar que todas as pessoas que sofrem estão recebendo de volta o mal que praticaram. Não podemos agir como os legalistas, que pensam poder controlar as forças da vida e a vida dos outros. Parece que o conselho de Jó a seu amigo é o mais sensato. Primeiro, eu quero que você ouça. Segundo, seja paciente. A prosperidade exterior é uma marca da igreja e de seus membros? A ruína da prosperidade de uma pessoa demonstra que é um pecador? A resposta é: nem sempre. O problema é que durante toda a sua vida, Jó compartilhou as visões expressas por seus 3 amigos. As adversidades que retiraram tudo dele acabaram por forçá-lo a repensar, não somente algumas, mas todas as suas crenças. E depois da experiência vivida por Jó, ele vê as suas crenças desafiadas. Ele nos faz lembrar o ensino de Jesus. O sol nasce para crentes e ateus. Então, onde está a diferença? É que aqueles que creem no Senhor Jesus sabem que somos peregrinos nessa terra. Caminhamos rumo a Canaã celestial. E lá sim, não haverá choro, não haverá dor, não haverá injustiças. Aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo aqui, lá, desfrutarão da bem-aventurada presença de Deus pelos séculos dos séculos. Amém.